tem São Paulo, Santos, Fluminense, outros times vão tentar abocanhar essas vagas aí, ficar num G6, né? E o Grêmio nos últimos anos tem chegado e ficado em quarto lugar no momento em que ele começa a levar mais a sério a competição. E tem sido essa tônica. O investimento num campeonato de pontos corridos tem um peso muito grande. A mesma coisa na parte de baixo. É difícil pro Coxa, né, pro o Sport conseguir uma arrancada. Hoje perdeu, mas já conseguiu acumular um bom número de pontos. Goiás, que está perdendo em casa do Fluminense. São times que têm menos poder de investimento e que a luta basicamente é permanecer na primeira divisão. O Atlético Goianiense, que está perdendo feio de São Paulo, né, não tem muito o que fugir. Você não vai ter muita surpresa num campeonato de pontos corridos. E o Flamengo, como eu falei, já tem, após 13 rodadas, a mesma campanha do ano passado. Então, é um cenário um pouco parecido. Não sei se o desfecho vai ser o mesmo. Eu acho que nesse ano, por vários motivos, o Galo está muito empenhado em ganhar essa competição. E ele não tem olhos para outros lugares como o Flamengo tem, que está querendo a Libertadores, que não abre mão da Copa do Brasil, que vai ter muito jogador convocado para seleções. Tudo bem que o Galo também tem, está jogando desfalcado hoje. Mas não tem muito mistério. Vai dar isso aí, Flamengo, Galo ou Palmeiras como campeões e uma tropa muito grande aí nesse meio de tabela, tentando de alguma forma chegar, se não a Libertadores ou pelo menos a Sul-Americana. Tem muita gente aqui perguntando, eu sei que é complicadíssimo e o Rodrigo acaba de fazer uma avaliação do campeonato e com toda razão e propriedade, né? É verdade, o Campeonato Brasileiro, quando você analisa o início dele para cada temporada, consegue realmente apontar ali quais são as equipes que devem, que teoricamente vão brigar na parte de cima da tabela. Mas a turma está começando no Twitter agora, e eu vejo também nas ruas, Eugênio Leal, pedindo comparações entre o Flamengo e o Atlético. Nós já fizemos um programa juntos aqui, mostrando a quantidade de jogos que tem o Atlético daqui até o final do Campeonato Brasileiro. E é tão somente o Campeonato Brasileiro e o Flamengo brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Dá para você falar, Eugênio, e responder para as pessoas que perguntam que time está melhor no Campeonato Brasileiro, Galo ou o Rubro Negro? O Flamengo é melhor do que o Atlético. Ponto. Se vai ganhar o Brasileiro, vai depender muito de como ele vai conseguir lidar com a maratona. O Flamengo está fazendo agora uma sequência de 3 jogos, né? Uma diferença muito pequena entre eles, se não me engano, 8 dias. É uma coisa, assim, difícil para lidar. O Galo não tem isso. Mas o time do Flamengo, se você tivesse, assim, fazer um play-off, já que estamos aí em época de play-offs, né? Um play-off entre Atlético e Flamengo, eu tenho certeza que o Flamengo ganharia. Mas não é assim, né? Eles jogam contra outros adversários. E o Atlético tem a seu favor o tempo que o Flamengo não tem. Mas ainda assim, acho que o Flamengo vai ser um time preponderante no Campeonato Brasileiro, pelo que ele conseguiu mostrar nas últimas semanas diante de tantos desfalques. Ele conseguiu se manter competitivo, se mantendo uma crescente dentro da tabela. Eu gosto muito de trabalhar com um gráfico que eu faço, que é número de pontos por rodada. Né? Você vai subindo e o Flamengo está numa crescente. Assim como o Atlético. O Atlético ele disparou nas últimas rodadas quando os outros adversários tiveram que jogar competições paralelas e ele não. Enquanto viu o Campeonato Brasileiro quarto domingo, ele estava no bolo ali, até o Inter estava na frente. Quando o Inter começou a ter que jogar Libertadores, e nesse período de Libertadores o Atlético só jogava o Brasileiro, descansava, e aí o Atlético ele deu uma subida, deu uma disparada e abriu essa vantagem. Então eu vejo esses dois. Eu não vejo um terceiro time que tenha capacidade para disputar o título. Se tivesse ainda que apostar, ainda apostaria no Flamengo, que vejo muito mais qualidades. É um time muito mais consistente em todos os seus segmentos. Eu estou colocando time, tecnicamente falando.
O Flamengo tem mais opções para meio campo, o Flamengo tem mais opções para defesa, para praticamente todas as posições que o Atlético. O Atlético, por exemplo, não tem um centroavante. Né? Joga ali o Sacha, joga ali às vezes o Marrone, o Tardelli está machucado, não sei quando é que volta. Né? É um time que trabalha muito em cima do seu coletivo, de uma proposta, de uma identidade de jogo, que é coisa rara no futebol brasileiro. O Atlético tem, e isso é um fator muito favorável para ele, mas ele, tecnicamente, é um time abaixo do Flamengo. A vantagem que ele tem para tentar o título é o calendário a seu favor. Eu não vejo um terceiro time. E você, Sormani, quando a discussão é Galo e Flamengo, que análise você pode fazer para a gente aqui no debate final? Preto, eu concordo muito com o que o Eugênio falou, entendeu? Eu acho que o Flamengo é mais time do que o Atlético. Mas, inclusive, o Rodrigo Bueno estava falando, agora há pouco, que o Flamengo, nesse momento, tem a mesma campanha do ano passado. Foi isso, Rodrigo? Desculpa se eu entendi errado. Exato, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A mesma pontuação após 13 rodadas. Então, interessante, por exemplo, no ano passado, nessa época, a maior parte dos jogos tinha sido dirigido pelo Abel. E o Flamengo não estava bem. Depois entra o Jorge Jesus e o Flamengo engrena. Né? Não é que a campanha é igual, é aquele Flamengo do Jorge Jesus. Não é. No início do Campeonato Brasileiro, era outro Flamengo. Era outro Flamengo. Qual o paralelo que a gente pode traçar em relação a esse Flamengo ou aquele Flamengo do Abel? Esse Flamengo é um Flamengo que começou a ser montado mais ou menos quando começou o Campeonato Brasileiro. E quando sai o Jorge Jesus, chega o Domenech, ele tenta e está querendo introduzir a filosofia, a ideia de jogo dele. Teve esses problemas todos de Covid, o próprio treinador também foi contaminado. Então, esse time tem para onde crescer. Sabidamente, esse time tem para onde crescer. E terminando a rodada do jeito que está, a diferença de pontos do Atlético para o Flamengo vai ser de 4. De 4. E nessa mesma rodada, no ano passado, Rodrigo, se você tiver condições de me ajudar aí, ajuda o velho aqui. Nessa mesma rodada, no ano passado, a diferença do Flamengo para o Santos, que era o líder do campeonato, acho que era de 8 pontos. De 8 pontos. E eu não vejo diferença nenhuma nesse time do Atlético para aquele Santos do ano passado. E ambos dirigidos pelo São Paulo. Mesma coisa. Mesma coisa. E ambos disputando só uma competição. O Santos também tinha sido eliminado na Copa do Brasil e tinha sido eliminado na Sul-Americana. E estava só no Brasileiro. Então, eu vejo esse Flamengo hoje com mais possibilidades de ganhar o Campeonato Brasileiro do que no ano passado. E olha, e por incrível que pareça, no ano passado, o Flamengo foi campeão com 16 pontos de vantagem em relação ao Santos, que foi o segundo. Eu acho que o campeonato vai ficar na mão desses dois times. E, para mim, o grande favorito na competição é o Flamengo. Porque o time é muito bom, e parece que o técnico está conseguindo fazer os jogadores entenderem o que ele quer de um time de futebol. Perfeitamente. Está aqui o Sormani falando a respeito de Flamengo.